hoje, e nós finalizamos as 7 cartas às 7 igrejas, e eu estava pensando em falar sobre esse assunto, sobre escatologia, trazer algumas coisas a respeito dos fim dos tempos. E uns 3 ou 4 irmãos falaram: pastor, você está falando de Apocalipse, você não fala sobre escatologia? Faz tempo que a igreja não vive um ensinamento assim mais específico sobre escatologia. Eu falei: então acho que é de Deus. Um falou, depois veio outro falou. Eu falei: não, vamos falar sobre isso, né? Mas antes eu quero cumprimentar o pastor Fábio, que está entre nós, a sua esposa Diane. Sejam muito bem-vindos, amém? Sejam muito bem-vindos, sintam-se bem entre nós. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem à vontade. O problema aqui da igreja sou só eu, o restante do povo é tudo uma bênção, viu? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, nós vamos ler esse trecho. Esse capítulo de Mateus ele é conhecido pelos estudiosos e até pelos escatólogos, né, os que estudam os fim dos tempos, como o pequeno Apocalipse. Então Mateus 24 é conhecido como o pequeno Apocalipse. Então eu quero ler com você esse texto. Leia atentamente, porque é uma das espinhas dorsais para se compreender os sinais dos tempos. Então, vamos lá, Mateus 24, diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha a pergunta deles: quando acontecerão essas coisas e quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: olha, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Vamos parar por aqui. Aí está para você na tela um resumo. Então os discípulos disseram assim: Senhor, quais os sinais que essas coisas vão acontecer? Porque Jesus disse que daquele tempo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E isso aconteceu no ano 70. De fato, inclusive as edificações eram pedras enormes. O templo ele tinha pedras de mais ou menos 11 metros de comprimento por 60 centímetros. Eram tijolos de 11 metros de comprimento e com rejuntes de ouro, né, naquele templo suntuoso que o rei Herodes ajudou a acabar de construir para fazer uma média com os judeus. E quando os romanos invadiram, eles derrubaram tudo, e Jerusalém ficou só pó. E o templo, até as suas pedras foram retiradas, umas de cima das outras, para poder tirar o rejunte de ouro que havia entre as pedras. Então aquilo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, aconteceu no ano 70. Mas aí eles perguntam: mas quais os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a falar de vários sinais que nós vimos aí. Então são fomes, pestes, terremotos, o surgimento de falsos cristos, de falsos apóstolos, de falsos profetas. E ele vai dizendo, mas isso não é o fim, é o princípio de dores, ou das dores. Aí eu quero que você acompanhe comigo aí na tela a cronologia dos fatos. Então essa é a ordem. Escatologicamente, hoje nós vivemos esse período aqui, que você vai entender hoje que é o nosso assunto. Princípio de dores, que está em Mateus 24, 8. Depois desse período, entende-se que Jesus vem buscar a sua igreja. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Quando Jesus busca a sua igreja, acontecerá as bodas do Cordeiro. Apocalipse
Apocalipse e também Apocalipse 19 e 2 Coríntios 3, receberemos galardão. E nesse período, quando a igreja é arrebatada, entra um período de 7 anos, que você vai entender daqui a pouco que é a grande tribulação. No final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, depois o período do milênio, depois a batalha final, o julgamento do trono branco, que não é um julgamento, é uma distribuição de sentença, e a eternidade com Jesus Cristo para sempre. Então está um resumo aí que a gente vai olhar quinta por quinta sobre esses assuntos, tá certo? Então, Marcelo, por favor, solta aquele vídeo que está aí. Vê se o áudio está ok. Eu vou mandar para ele é 8 minutos de duração e não precisa ver tudo não, só uma boa parte. Cadê o som? Espera que vai dar, ao vivo é assim mesmo. Presta atenção nesse vídeo. Jesus falou assim, que viriam falsos cristos e falsos profetas, e alguns dizendo que sou eu. Presta atenção nesse vídeo. Cadê o som? Meu problema é no som. Uma seita polêmica. Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões. Este homem garante, ele é Jesus. Yo soy Jesucristo. Uma seita polêmica. A Igreja Católica hoje representa o mal na Terra. Um grupo que cultua o número 666. El diablo não existe. É um número de prosperidade, é um número de bênçãos, é um número de sabedoria também. E 666 para nós não é o número do anticristo. Uma seita que divulga as ideias em eventos homossexuais. Pensei que Deus me ama, porque Ele não me vê em carne, me vê em espírito, então aí não importa como eu faço meu sexo. Que aceita o aborto e garante que todos na Terra não têm pecados, são perfeitos. O pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho de 61 anos, um homem que por onde passa está sempre rodeado de seguranças, ostenta joias caras, anda em carros modernos e mora em uma mansão em um condomínio de luxo em Miami. ¿Tú sabes lo que yo iba a comprar? Un Phantom Rolls Royce. Em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita Crescendo em Graça, com sede em Miami. Um homem que se intitula Jesus Cristo Homem e que seria a reencarnação de Jesus de Nazaré. I'm Jesus Christ man. In front of you. O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado. O corpo dele vai ser transformado à semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré. A seita foi fundada em 1980. Segundo Miranda, uma aparição do próprio Jesus teria sido um sinal. A denominação de seita não incomoda o líder. E já estamos enlaçados em vivo por Telegram. Emissora de TV, um canal de satélite próprio, rádio, transmissões pela internet. Desta maneira, a mensagem da seita tem sido divulgada no mundo, em 24 países e com aproximadamente 2 milhões de seguidores. O Brasil faz parte deste complexo, com 10 mil devotos. A sede fica no Rio de Janeiro. A Bíblia fala que haveria um povo na Terra que não veria a
morte. E esse povo é o povo crescendo em graça. Algumas posturas da Crescendo em Graça têm chamado a atenção da imprensa pelo mundo. O pastor Miranda, neste vídeo, mostra tatuagens de 3 letras S no braço direito e do número 666 no esquerdo, referências ao diabo, de acordo com a tradição cristã e o livro do Apocalipse. Preacher, José Luis de Jesus Miranda. Rompe al mentiroso, porque el Vaticano en la calle. Jesucristo, hombre, cuando se muera. Agora, um grupo de manifestantes fez um protesto aqui nessa praça da Basílica. Eles chegaram para ele com cartazes com protestos contra a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs. E militam num grupo que tem sede em Miami. Bom, Jesus disse que viriam pessoas dizendo: eu sou o Cristo. Esse homem já tem 2 milhões de seguidores em 24 países e 10 mil desse pessoal que acredita nele estão aqui no Brasil, né? Essa reportagem ela já é antiga, já deve ter uns 4 ou 5 anos, essa reportagem do Roberto Cabrini na Bandeirantes. Então, Jesus disse que não somente o surgimento de falsos apóstolos, como a gente está vendo um monte por aí na televisão, você liga todo dia, você vê, mas surgiriam pessoas dizendo: eu sou o Cristo. E é o que esse homem afirma ser. O áudio estava meio atrasado, né? Ficou meio confuso em algumas partes, mas ele diz: eu sou o Cristo. Isso é o sinal que Jesus disse no versículo 5: muitos iriam em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ah, será que ele é o anticristo, pastor? Eu não acredito, porque o anticristo ele é de ascendência judaica, da tribo de Judá, inclusive, né? Então, não deve ser esse homem. Mas a Bíblia diz que vários anticristos se levantariam no fim dos tempos. Então, pode voltar lá para o PowerPoint, Marcos? Então, isso é para ilustrar isso que nós vamos falar sobre esse período em que a gente vive, chamado de vocês vão escutar? Chamado de princípio das dores. Então, vamos seguir lá. Em Daniel 9:24, a gente vai ter que consultar isso, porque a espinha dorsal para se entender o fim dos tempos é Daniel, Mateus 24, Lucas 21 e o livro do Apocalipse. Então são as espinhas dorsais com mais alguns textos, mas aí estão os principais. Em Daniel 9:24 tem uma das chaves aí para se entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Então, no capítulo 9, versículo 24, Daniel está fazendo uma oração, gente. Então, você que é mais lento para procurar, nem precisa procurar, vai ouvindo que é melhor que você absorve. Daniel está fazendo uma oração, perguntando para Deus: Senhor, o que vai ser do meu povo? Qual era o povo de Daniel, irmãos? Qual era o povo de Daniel? Israel, o povo judeu. Ele está orando pelos destinos do seu povo. Deus responde para ele no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o Messias do príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e será o seu fim como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então preste atenção. Daniel faz uma oração.
A gente vai chegar no que é o princípio de dores e entender um pouco mais isso. Ele pergunta a respeito do seu povo, Deus responde: 70 semanas. Então vamos caminhar aqui. O propósito disso: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. 70 semanas. Essas semanas estão divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é de 7 semanas, o segundo grupo é de 62 semanas e o terceiro grupo é de 1 semana. Isso é importantíssimo para você entender. Cada semana dessa, ela é entendida dentro já da tradição judaica como semanas de anos ou de 7 anos. Ok? Enquanto quando se fala aqui, por exemplo, dessa 1 semana, está se falando de 7 anos. Então 70 semanas, 70 vezes 7 anos. São semanas de anos. Está entendendo, Thaís? Você está com uma cara de sobrancelha franzida? Então entenda isso. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de quem mesmo? De Israel. De Israel. O texto vai dizer 7 semanas e 62 semanas. E vai ser cortado o Messias. Ou seja, 7 com 62, quando dá 69 semanas, será cortado o Messias. Ou seja, Jesus virá e vai morrer. Amém? Continuando. A reconstrução de Jerusalém foi após o cativeiro babilônico em 49 anos. Então, 7 semanas de 7 anos, 49 anos foi reconstruída a cidade. Então, 70 semanas sobre o teu povo, 7 e 62. Ok? Então, as 7 já foram. Reconstruiu o templo, reconstruiu a cidade. Neemias, junto com Esdras e outros valentes, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo em Jerusalém. Ano 397 aí aproximadamente. Período entre a reconstrução de Jerusalém e a vinda de Jesus, o segundo grupo de semanas, ou seja, 62 semanas, ou seja, 434 anos. Então eles estavam no cativeiro. Daniel faz a oração e Deus diz: 70 semanas, 70 vezes 7 anos. Por que isso? Por causa eles não respeitarem o ano sabático lá atrás. Então o ano sabático era a cada 7 anos a terra tinha que descansar. Eles não respeitaram isso. Então, por cada ano que eles não respeitaram e plantaram, que Deus disse que não era para fazer isso, correspondeu ao ano de cativeiro. Foram 70 anos de cativeiro. Depois desses 70 anos de cativeiro, Deus disse que 70 semanas estavam sobre eles. 7 semanas reconstruiu a cidade. 62 semanas foi o período que levou para Jesus vir. Então 434 anos. Aí, ali pelo ano 25, 26, há um erro de contagem, né, por Dionísio Exíguo, uma diferença de uns 6 anos aproximadamente. Então Jesus morre aos 33, mas ele nasceu talvez antes do ano 1 a.C. Isso na contagem, né? Deve ter uma confusão na cabeça de vocês lascada, né? Está entendendo, irmã Cândida? Se você estiver entendendo, então beleza, vamos embora. Então vamos lá, continuando. 69 semanas vem a morte do Messias. Nesse período ele é morto. Logo após, no ano 70, a destruição de Jerusalém pelos romanos. Então 69 semanas já foi. Falta quantas semanas para 70? Uma. Semana 70 é o terceiro grupo, 7 anos. O que aconteceu com esses 7 anos? Com essa última semana de 7 dias. Este último momento ainda não se cumpriu. Olha que bacana. Com a morte de Cristo, Deus colocou um intervalo na história. As 70 semanas são concernentes ao povo de Israel. Deus não revelou o período da igreja aos profetas. Amém, irmãos?
Então aquela revelação que Daniel obteve era para o povo de aquelas 70 semanas para, e nós entramos no outro período, chamado de plenitude dos tempos, plenitude dos gentios, ou princípio de dores. Amém? Bom, Deus revelou aquilo sobre o povo de Israel. Só dando um pequeno parênteses, né? Um pastor veio me convidar aí para fazer uma caravana para Israel, e eu tenho esse sonho, né, também. Aí ele disse para mim, acho que para me convencer a comprar o pacote, ele disse: leia Zacarias, capítulo 12, versículos, acho que é 13 e 14. Aí estava escrito lá assim: porque todas as nações subirão a Jerusalém para adorar, todas as famílias subirão a Jerusalém para adorar, e há de ser que a família que não subir a Jerusalém para adorar, o Senhor não dará sobre ela a chuva. Aí ele olhou para mim e disse: está vendo, pastor? É bíblico, precisamos ir à Terra Santa. Eu falei: eu vou porque é um sonho, não por causa desse texto. Não, mas está escrito, pastor, o senhor conhece? Eu falei: conheço a Bíblia, mas o contexto não é para a igreja, não é para nós sermos obrigados a ir para Jerusalém, senão Deus não vai abençoar a gente, não é isso. Mas quando Daniel faz a oração é para Israel. As 70 semanas é sobre Israel. Quando morre o Messias, Deus dá um intervalo para Israel, e agora ele vai tratar com os gentios. Lembrando que Israel não reconheceu o Messias, até hoje não reconhece Jesus. A Bíblia que os judeus têm para em Malaquias, não tem evangelhos, não tem cartas, não tem Apocalipse, porque eles não entenderam Jesus como Messias. Amém? Então esse intervalo de tempo, repetindo para você, entre as 69 e a semana 70, é visto como plenitude dos tempos, plenitude dos gentios, princípio das dores. Quando começou esse período? Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Quando começou o princípio das dores? Quando começou o fim dos tempos? O texto vai dizer lá: e vindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho nascido de mulher, para cumprir toda a lei e para remir todos os que estão debaixo da lei, e para separar para si um povo seu. Então, vindo a plenitude dos tempos, Jesus vem. Então o tempo do princípio de dores, plenitude dos tempos, começa com a vinda de Jesus. Ah, pastor, o fim dos tempos é no 2000, agora não, começou já lá. Com Jesus vindo à terra, Deus estava inaugurando ali os fins dos tempos. Com a vinda de Jesus, a sua morte na cruz, começa a se cumprir a pergunta que os discípulos fizeram: quais os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Jesus pega e começa a dizer para eles. Então começa aí com a vinda e a morte de Jesus. Começa também a dispensação da graça, ou o período dos gentios, que é o período agora, irmãos, onde Deus se derramou sobre a raça humana, onde Deus deixou algo muito assim claro: você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo, a não ser crer no sacrifício vicário e no sangue que verteu da cruz. Você não precisa de mais nada para ser salvo, a não ser a fé. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho de Jesus Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Só fé é o período da graça, que alguns estão confundindo com o período de fazer o que quiser e não vai ter consequências, né? Não é bem isso. Então, nesse período também do princípio de dores, haverá guerras, fomes, pestes, sinais na natureza e o esfriamento do amor. 24:12, Jesus disse que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Falsos mestres, falsos cristos, terremotos e um destaque mundial de Israel. Você assistiu algum jornal nacional nos últimos anos ou meses que não teve nada de Israel?
dia tem. Você abre alguma página da internet e você não vê alguma coisa acontecendo em Israel? Todo dia tem. Isso é um sinal, um grande sinal. Agora presta atenção nisso aqui que é interessante. Jesus disse: isso não é o fim, são as dores de parto. Então esse grande homem de Deus, o Hal Lindsey, no seu livro Contagem Regressiva para o Juízo Final, ele fala dessa tradução do grego que trata da mulher que está para ter o bebê. Então esse princípio de dores fala de dores de parto. Então, na ideia da língua grega que se escreveu o Novo Testamento, as dores são de parto. Como é que funcionam as dores de parto? Esses dias a minha filha falou: pai, me explica uma coisa. Eu falei: diga, filha, lá vem, né? Se o Jesus nasceu naquela cocheira, como é que ele nasceu se não tinha nenhum médico lá? Eu falei: filha, é que ele nasceu de parto normal. Então, pai, o que é o parto normal? Eu falei: é diferente do parto cesariano. E o que é o cesariano? Cesariano é igual você nascer, cortou a barriga da mamãe. Aí o médico tirou vocês de lá. E o normal? Sai por onde? Aí eu falei assim: o nosso Deus, ele faz um milagre. E toda essa região aqui das costas da mulher começa a sofrer um enlarguecimento, que é chamado de contração, e ele vai enlarguecendo. Aí eu utilizei o vocabulário de casa mesmo, né? E a periquita vai aumentando, até que o bebê sai por ali de forma normal. Ela disse: ai, credo. Mas filha, assim é muito melhor, porque assim no dia seguinte, 3 dias depois, a mulher já está andando, já está normal. E quando é cesariana, nossa, é terrível, fica com dor, e quando esfria dói, depois de 10 anos ainda dói e tal. Mas o normal foi assim que Jesus nasceu. Então pensa nas dores de parto de uma mulher que vai ter um parto normal. No 8º mês, algumas mulheres já começam a ter contração, sim ou não? Já vai nascer? Não. Quantas semanas são para nascer? 30 aí? Sky? 40 semanas? Às vezes, assim, as contrações começam na 20ª semana, 21ª, 2ª, já vai nascer? Não. Na 30ª semana já vai nascer, mas elas vão se intensificando, ou seja, o período entre uma contração e outra vai diminuindo. Então, quando chega perto da 40ª semana, 37, 38, ou quando o nenê já sai antes da 40ª, é porque as contrações já não tem mais intervalo uma com a outra. É isso ou não é? Então Jesus diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim, mas é o princípio de dores. Quando é que começou isso? Lá com a vida de Jesus, a sua morte na cruz, a destruição de Jerusalém. E de lá para cá nós estamos vivendo esse período. Ainda não é o fim, mas é o princípio de dores. Agora vale nós atentarmos no seguinte: as contrações estão se intensificando. Como assim, pastor? Sempre teve terremoto, sempre teve guerra, sempre teve falsos profetas. Sempre, na época de Jesus tinha vários. Jesus foi tido pelo pessoal como falso profeta, sempre teve. Mas o que ele quis dizer com as dores de parto? Ele quis dizer que essas contrações vão aumentar e vão se intensificar. Então aquilo que já tinha lá atrás vai começar a ter um volume ainda muito maior. Então vamos caminhar aqui. A intensificação em níveis espantosos dos fatos abaixo, o engano religioso por todo mundo. Você sabia que só no Brasil mais de uma centena de placas de novas seitas ou religiões são abertas a cada mês? Mais de uma centena, só no Brasil. Fora em outros lugares. Sinais da natureza. Lucas 21, 25 fala que os homens ficarão perplexos pelo bramido do mar e das suas ondas. Nós vimos, você que tem um pouco mais de idade, você que já tem 60 ou 70, que já está por ali, né? Você talvez nunca tivesse visto algo que você viu pela sua televisão em 2004, no Natal de 2004.
onde ondas de mais de 30 metros devastaram alguns países inteiros asiáticos. Mais de 230 mil pessoas mortas. Furacão Katrina em 2005 devastou Nova Orleans. O terremoto no Haiti, que também levou quase 200 mil pessoas em 2010. São catástrofes da natureza que estão acontecendo no intervalo mais curto entre uma e outra. São as dores de parto, princípio de dores. Então alguém diz, minha bisavó que era crente falou que Jesus ia voltar, e ela foi embora e não voltou. Aí a minha avó começou com essa história, e ela também já foi para o Senhor, e Jesus não voltou. Meu pai já está falando isso para mim, e eu estou achando que também vai demorar. Irmãos, as contrações estão cada vez mais intensas. Ele está às portas, ele está voltando. Ele virá. A expectativa messiânica de Israel também foi milenar, e ele veio. E os seus não o receberam, mas ele veio. E ele veio de uma forma inusitada, no ventre de uma virgem, de uma mocinha camponesa pobre, nascendo no estábulo, passa a infância inteira dentro de uma carpintaria com as suas mãos calejando, trabalhando e fazendo móveis. E aos 30 anos ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Antes que o Abraão existisse, eu sou. Ele veio e o pessoal não viu. Ele vai vir de novo. Muita gente não viveu, muitos crentes não morreram, mas ele vai vir. Está perto. Deixa eu voltar aqui de novo. O avanço espantoso da tecnologia, Daniel 12:4 diz que o conhecimento se multiplicaria. Irmãos, você imaginou, minha filha outro dia perguntou para mim: pai, como é que você conseguiu viver mais de 30 anos da sua vida sem celular? Eu falei: vivi normal. Porque eu só fui ter celular, acho que estava com 33, 34, não sei lá, mais de 30 já. Não tinha celular. Quando é que você imaginou, irmãos, você ter um negócio chamado WhatsApp no seu celular? Um dia alguém pergunta para mim: você tem WhatsApp? Eu falei: não, só do Flex. Certo? WhatsApp não, só do Flex. Quando é que você imaginou, irmãos, falar em tempo real de frente de uma tela? A gente via isso em filme e falava: isso é ficção científica. E a gente falar em tempo real com alguém que está em outro país. Você coloca um negócio chamado Skype, um programinha, um aplicativo no seu computador, e você fala com alguém em tempo real, olhando para a pessoa na tela. Quando é que você pensou nisso quando era criança? E as descobertas serão cada vez mais espantosas e mais absurdas. Outro dia eu clico na tela, aí aparece um vídeo lá com um cara com um rolinho, um cilindro igual de colocar um diploma. E ele tira de dentro um rolo. Aí ele põe numa mesa e desenrola aquele rolo. Aí ele pega uma parte e faz assim, levanta. Ele pega a outra e faz assim. Aí daqui a pouco ele aperta, acende. Aquele rolinho vira um computador. Um rolinho dentro de um diploma, num negócio de diploma. Parece uma borracha. Um computador. A ciência se multiplica. E vai se multiplicar cada vez mais. Já estão testando máquinas, irmãos, que você vai entrar no mercado, você ainda vai viver isso, você vai entrar no mercado, você vai fazer a sua compra, você vai passar no caixa, não vai ter ninguém lá, e você vai passar com o carrinho inteiro, e o valor da sua compra vai direto descontando na sua conta corrente, sem ninguém te vendo no mercado, vai só passar assim, e você já vai para o seu carro, e já está tudo na sua conta, você põe a sua compra lá. Aquele que fabricou aquele pacote de biscoito, ou aquele Danone gostoso que você vai tomar, ele vai saber qual é o pacote, qual é o potinho de Danone que está na sua casa, o fabricante, ele vai saber. Porque a ciência vai se multiplicar, a tecnologia vai avançar, e está avançando de forma fantástica. Nós vemos também a pregação do Evangelho espalhando por todo o mundo, até nos locais de difícil acesso. Ainda existem algumas tribos indígenas nem catalogadas aqui na Amazônia brasileira que não foram alcançadas. Mas o Evangelho já tem chegado, irmãos, em países, inclusive naqueles que, se alguém for pego com a Bíblia, o cara é morto na praça pública na hora.
Egito, por exemplo, Síria, por exemplo. Mas pessoas estão indo pregar o Evangelho nesses lugares. Eu assisti ontem um filme fantástico, recomendo. Um dia eu vou fazer uma tela crente aqui, um dia com pipoca e tudo, um sabadão de tarde assim, para a gente assistir Deus Não Está Morto. Que filmão, filmaço. Imagina isso chegando lá no mundo islâmico, porque a Paixão de Cristo do Mel Gibson fez com que islâmicos saíssem do cinema em prantos, reconhecendo Jesus como Salvador e não Maomé nem Alá. Então é sinal de que o Evangelho está sendo pregado. Jesus falou: os discípulos, quando isso vai acontecer? Quando esses sinais estiverem acontecendo, é porque os fins dos tempos estão chegando. Nossa, acabou a luz e aquilo não acabou. A nação de Israel. Você sabia, irmãos, que no ano 70 Israel foi dizimada? E se você procurasse Israel no mapa, não aparecia mais Israel no mapa, porque não tinha mais Israel. Então Israel ficou sem nação, sem país, espalhados por todo lado, seus descendentes, desde o ano 70 até o ano de 1948, já no século 20. Israel se torna nação novamente. Numa votação da ONU, o voto de Minerva, Oswaldo Aranha, um brasileiro que presidia a reunião da ONU, votou a favor e decidiu ali Israel de volta para o seu lugar. E aí uma nação que ficou quase 2000 anos espalhada, sem ter nada, eles voltam para o seu lugar com a sua bandeira, com o seu hino, com a sua língua, o hebraico clássico, e eles voltam para a sua terra de novo, irmãos. Jesus disse: olha para a figueira, quando seus ramos, os seus galhos estiverem tenros, é que está próximo o verão. A figueira é uma simbologia que Jesus usa para Israel. Aquela figueira, quando ele estava lá com os discípulos e disse que teve fome e foi na figueira e não achou fruto, foi uma lição para os discípulos. Porque ele foi naquela figueira viçosa, bonita, folhas lindas, folhas verdes, e quando ele começou a procurar, ele não achou fruto. Quando ele saiu de perto, ele olhou para a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E foram embora. No dia seguinte, eles passaram por lá, a figueira tinha secado. O pessoal do povo falou: nossa, olha a figueira que ele amaldiçoou, não ficou, secou. Jesus estava ensinando os discípulos que só pode dar fruto quem reconhece a Ele como seu Senhor. E Jesus está procurando fruto em nós. E se não encontrar, é perigoso demais. Amém? Então, os ramos da figueira. Bill Gates é um judeu, um dos pais da tecnologia da computação moderna, é judeu. Bill Gates. A gente vê Israel, a inteligência, o exército mais inteligente do mundo. Não é um dos Estados Unidos, como alguém pode pensar, nem da Inglaterra, o Reino Unido, é de Israel. Se você colocar no Google Guerra dos 6 Dias em 1967, você vai ver 14 nações indo guerrear contra Israel. Todo aquele universo, aquele mundo árabe em volta de Israel, foram lá porque eles odeiam Israel, todos eles. Eles querem que Israel desapareça novamente, como foi no ano 70. E em 1967 eles guerrearam contra Israel, um paísinho menor do que o Sergipe, Israel. E aquelas nações, as 14 vieram contra Israel e perderam a guerra. Existem depoimentos de alguns comandantes, de alguns pilotos de aviões que recebiam ordem para decolar e bombardear Israel, só que os aviões não saíam do chão. Coloca no Google lá, Guerra dos 6 Dias, 1967, você vai ver muita coisa legal, porque Jesus disse: quando a figueira, isso está no versículo 32 de Mateus 24, começar com seus ramos à mostra, é que está próximo o verão. Entenda que essas dores de parto estão cada vez mais intensas. Essas coisas estão acontecendo, mas não é o fim, é o princípio das dores. Dores de quê? De parto. As contrações estão indo. Nós vamos ver pestes. O vírus na África, o ebola, já está dizimando pessoas. Outros irão.
Outras catástrofes naturais que vão deixar a gente assim, de queixo caído, vão acontecer. De 20 anos, tem mais terremotos catalogados, e na escala Richter, que mede o nível acima da escala do 4 e do 5, já é aquela coisa que derruba tudo. Nos últimos 20 anos, teve mais terremotos do que em toda a história de que se tem notícia. 20 anos para cá. Olha as contrações. Jesus disse: fomes, pestes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas. E a figueira, a nação de Israel. Então ele está voltando. Eu finalizo aqui, e semana que vem a gente volta com mais um período escatológico, que é esse que está por acontecer, o arrebatamento da igreja. Amém? Fique de pé no seu lugar.